Bom dia, pessoal, dando continuidade ao nosso conteúdo de ciências, que é sobre gestação, a gente na aula passada vimos algumas coisas relacionadas ao bullying e antecipei esse conteúdo para que vocês pesquisassem e fizessem a leitura das páginas propostas. E destaquei para vocês com relação a partos, né? E trouxe duas coisas novas, né? O parto humanizado e uma música Samarica Parteira de Luiz Gonzaga, um cantante muito importante para a cultura brasileira, inclusive a cultura nordestina. E através dessa música a gente vai ver como era o parto, né? Trabalhado pelas heroínas chamadas parteiras caseiras e relacioná-los com o parto humanizado. Dentre o nascimento, você analisa de acordo com aquela característica dos seres vivos. Todo ser vivo nasce, desenvolve, né? E nesse processo a gente traz para o contexto ser vivo humano. Todo ser humano, ele nasceu, né? Ele desenvolveu. E com relação a esse desenvolvimento, você viu lá a reprodução dos seres vivos, a reprodução sexual, a qual compete os seres humanos. Observe bem que no conteúdo que você fez a análise, você viu com relação ao nascimento, todo o processo ele é igual, né, à formação de gestação. Existem algumas particularidades, como os casos gemelares, mas o nascimento ele pode ser diferente. Alguns casos estão relacionados à cesariana. Isso remonta muito aquele conteúdo histórico que vocês provavelmente durante a vida estudam essas ciências e a vida acadêmica, viu? E vão ter esses estudos ao longo dos anos nas universidades para onde vocês forem, né? É o conteúdo de história. Tudo tem uma história. Então a história do parto cesariano ela está relacionada ao imperador Júlio César. Ele, como vocês pesquisaram aí, é um corte abaixo do abdômen para que se tenha o nascimento. Dizem que a mãe de Júlio César estava agonizando com dores de parto e demorava. E a única saída para o futuro imperador não morrer junto com a mãe era fazer o corte. Isso é uma das tradições que são comentadas com relação a isso. E fizeram o corte através do abdômen e o garoto conseguiu nascer. Observando esse contexto histórico, parafraseando alguns historiadores, você analisa que é um modo de nascimento diferente. Esse procedimento ele ocorre muito em pessoas que têm um certo plano de saúde, que opta por uma data especial para nascimento. Ele também é indicado por médicos por questões também de formação do corpo, não está ainda preparado para o nascimento de um bebê, principalmente em casos de adolescentes que não estão totalmente formadas, é indicado nesses casos também, ou por questão também de má formação em fetos. Por exemplo, um feto com hidrocefalia, que é aquele feto que tem um desenvolvimento avantajado da cabeça, se faz o processo de ultrassonografia e identifica que esse bebê só poderá nascer por meio de cesariana. Também é feito outro procedimento interessante, quando essa ultrassonografia percebe-se que o bebê não está na forma adequada do nascimento, ele está sentado, ele está de lado, e se faz a indicação pelo médico obstetra pela cesariana. Existem vários fatores relacionados a essa forma de parto, né? Mas o importante é que esses partos, tanto o normal quanto o parto cesariana, seja humanizado. E o que é isso, professor? O que é o parto humanizado? Vou passar um vídeo para vocês com relação ao parto humanizado e vocês vão fazer uma comparação com relação à música de Samarica Parteira, de Luiz Gonzaga. Nesse ensejo, que era muito tradicional nas relações humanas, né? Essa metodologia de como se nascia no sertão, como nascia nesses recantos do Brasil, ou até hoje é bastante comentado pelos estudantes da cultura nordestina em sua formação, existe um relato cantado por Luiz Gonzaga de como era esse procedimento, né? À espera do filho, à espera do primogênito, que sempre priorizavam, né? Quando era menino, né? E fazer aquela festa toda. Quando era menina, o pai carrancudo, sertanejo, sempre esperava o varão. Aí tem essas tradições também.
E nesse ensejo dessa música, vocês vão observar o quê? Vocês vão observarem que existem vários procedimentos para que se o garoto chegasse ao mundo. Dentre eles até rezas eram utilizados. E a heroína nessa história é uma parteira por nome de Samarita. E essa parteira, você pode ver que ela tem um monte de nome de comadres, né? No decorrer da música, vocês vão ver comadre fulana, comadre Betrana. Isso está relacionado a uma tradição muito importante do Nordeste. A parteira caseira, quando ela fazia o parto, a mãe, por honra e também pela tradição religiosa, chamava ela para ser a madrinha do menino. E ela acabava sendo comadre de todo mundo. Isso era muito interessante, né, com relação a isso. Ou se não, a madrinha de parto mesmo, como os garotos sempre a denominavam, as que fizeram o parto das mães. Sempre dava a benção madrinha, é minha madrinha de parto. Isso é interessante. Vocês vão ver que no decorrer dessa música, conta-se uma história e com relação ao nascimento do garoto também vai uma tradição. Era comum ter um festejo. Dentre esses, imagina só uma criança recém-nascida e um tiro de bacamarte no terreiro. Provavelmente ele se assustava, né? E isso, eles diziam que o menino já tem que nascer preparado, né, para os aperreios da vida. E assim por diante. Observe que você vai analisar também um vídeo com relação ao parto humanizado, que é aquele parto que inicia-se com determinados cuidados médicos, com o pré-natal. E por que isso? Porque no passado, muitas mulheres morriam em decorrência de complicação e por não ter um pré-natal, né, propriamente feito da maneira adequada para o nascimento de uma nova vida, né? Coisas do mundo moderno, que coisas do passado não tinha tantas esses benéficos ou esses benefícios, né, existentes que as secretarias de saúde de vários municípios do nosso país disponibiliza, né, dinheiro dos nossos impostos. E você observa que nas últimas décadas passam agentes de saúde, né, pesando criança, analisando a mãe grávida, acompanhando, né, e muitas mães passam até acompanhamentos, né, nas unidades de saúde. E isso faz com que também seja parte do parto humanizado. Então, contrapondo essas ponderações que a gente está antecipando aqui para vocês, que vocês vão analisar, tem um caso, ou seja, tem casos de gemelares. Existem gêmeos que não se formaram totalmente, que é o chamado gêmeo parasita. Você vai ver como isso ocorre. Existe também gêmeos, né, idênticos, vocês também precisaram como é que isso ocorre, e gêmeos similares. E existe também os chamados gêmeos siameses. Vocês vão ver também vídeos relacionados a isso, né? Um corpo para duas pessoas, duas cabeças, né? E dois corpos, duas pessoas apregados um no outro. Você tem um caso muito famoso que eu vou passar para vocês, é os gêmeos siameses, né? Uma questão de religiosidade também impregnada com relação a isso. Como é que existe um corpo, duas cabeças e duas formas pensantes? E a alma para aquele corpo, se é só um só? Existem vários debates a respeito disso. Existe também algum preconceito com relação, em algumas religiões, né, como é que uma pessoa tem outra dentro dela, né, que é uma má formação na forma em que foi concebida, né, a ovulação e que não originou o gêmeo e ficou um gêmeo parasita. Já na Índia, quando acontece isso, já existe uma exaltação com relação ao próprio indivíduo, que ele apareceu com uma deformação, e se atribui também a visita de Shiva. É interessante essas relações. Para algumas culturas religiosas há um certo preconceito, porque há uma demonização com relação a uma parte de um gêmeo parasita. E com relação na Índia, não, já é o contrário, né? Quando se tem um gêmeo parasita, ou quando se tem uma formação, ele se atribui a Shiva, com aquela tuia de braços, né? Não é interessante isso? Então, esse é o conteúdo que vocês vão assistir, né? Vocês vão, né, analisarem, né, de uma forma bem crítica, dentro do padrão religioso, dentro do padrão também da ciência. E isso é interessante para nós que somos estudantes nessa fase de ciências. E todo ser humano nasce da mãe, né? Todo ser humano ele nasce da mãe. Esses processos eles podem ser, né, de diferentes formas. Lembre quando eu passei para vocês analisarem também o processo de fertilização? Isso é interessante, né? E também
vocês passaram agora a analisar os tipos de partos. Vão focar em parto humanizado, contrapondo a uma música nordestina muito conhecida por vários estudiosos, né, da cultura nordestina, que é Samarita Parteira. E vocês vão ver como era feito antigamente, né? E alguns lugares do Brasil ainda continuam, viu, com esse mesmo processo, principalmente nesses rincões mais afastados da região amazônica e algumas áreas sertanejas, né, desprovido de auxílios de saúde. E o Brasil não é essas mil maravilhas, né? Então, tá bom, pessoal? Bons estudos e tenhamos um bom dia.